Fora de frequência. Ai, ai. Sejam bem-vindos ao Paulo. Pitacos do Paulo. Você que tá chegando aqui, ainda não me conhece, ainda não conhece essa voz que fala com você, segue nas redes sociais, tá aí no descritivo do episódio, tem a rede social do próprio podcast, @Rádio Lunar Podcast, ou o meu, que é Paulo R. Correia, que é o meu pessoal, onde eu posto coisas da minha vida, não apenas a divulgação deste podcast. Enfim, Pitaulo é um projeto que eu já tinha um tempo que eu queria fazer, que é abrir o microfone sem texto e começar a falar sobre vida, sobre cultura pop, dar pitaco sobre as coisas, enquanto eu indico algumas coisas para vocês lerem, escutarem, assistirem. Dou opinião e comento um pouco sobre a minha vida. E o surgimento desse primeiro episódio, ele vem junto com um momento de leitura, que também vai ser uma indicação para você que gosta de criatividade, já que também tem a temporada aqui, né, chamada Diários de um Criativo. Você vai se relacionar, você vai se interessar. Mas antes de eu chegar lá, já que eu tô falando inclusive já de outra temporada da Rádio Lunar, o Paulo, eu acho que vai ser um microfone aberto para eu ser sincero com vocês sobre esse projeto, sabe? Acho que esses formatos de episódios em que eu vou dar pitaco sobre as coisas e abrir o microfone e falar com vocês, ele conversa muito com um lugar de tentar ser um pouco mais vulnerável. E isso a gente já entra na pauta que o Leandro Assis trouxe no Vou Vetorizar Você, que é a newsletter dele, em que ele começa falando justamente sobre esse lugar de ser vulnerável. E eu acho que muitas pessoas que trabalham com criatividade se identificam com isso de alguma forma, porque quando a gente entra pro mercado, trabalhar com designer, no caso, por exemplo, Leandro é um excelente designer, vai lá seguir ele, Lebacis, nas redes sociais. Quando a gente trabalha com produções nesse sentido, audiovisual, acho que em outros setores também do proletariado brasileiro também passa por isso, você quer entregar o seu melhor, sabe? Você quer fazer a melhor versão daquilo que você está criando. E uma coisa que pessoas que trabalham principalmente com criatividade têm que lidar o tempo todo é a incerteza, a insegurança e querer tomar risco. Porque não dá pra você ser criativo e você ter medo de tomar risco, né? Não dá pra você ser criativo e você ter tanto medo assim de inseguranças na vida, no sentido de que dá pra ter, todo mundo tem, tá? Não tô falando que é impossível não ter, mas eu acho que a gente que trabalha com criatividade tem que olhar pra esse desafio, pra essa incerteza e às vezes fechar o olho. Tem um filme da Disney, Silêncio Bruno, quem já assistiu, Luca, se eu não me engano é esse filme da Disney, vou até procurar aqui, em que o personagem fala justamente sobre esses momentos em que a gente precisa mandar a vozinha da nossa cabeça calar a boca, sabe? Mandar ela ficar quieta num canto e a gente se jogar pra fazer as coisas. E esse episódio é um desses, pra mim. Porque ele me bate nesse lugar, porque o roteiro, o formato desse podcast, enfim, eu tô gravando aqui só pra vocês terem uma noção de tempo. Até porque eu também não sei que momento eu vou querer lançar esse episódio. Espero que o mais cedo possível. Eu tô gravando aqui no dia 20 de janeiro de 2025. Esse roteiro existe desde outubro do ano passado, outubro de 2024, setembro de 2024, enfim, por aí. E só você ver o tempo que demorou pra ele vir pro mundo. Porque eu sou um pouco assim com os meus projetos. Desde quando eu tinha um canal no YouTube, acho que desde quando eu lanço muitas coisas, eu sempre tento... Ai, meu Deus, tem que ser o mais certinho possível, o lançamento da melhor forma possível. E às vezes, por medo, por inseguranças, incerteza, dúvida, a gente acaba não fazendo, né? Então, eu acho que, de certa forma, esse início aqui do episódio vai ser até um agradecimento pro Leandro, porque eu acho que a gente precisa, né, começar a parar de fingir que tá tudo bem, né? Inclusive ele usa esse termo, usa essa frase no texto dele. E começar a ser um pouco mais transparente. Então é isso. Pitaulo vai ser eu abrindo o microfone para falar com vocês sobre, enfim, coisas da minha vida, coisas de cultura pop e por aí vai. Então acho que a minha primeira indicação vai ler a newsletter dele. Acho que foi um profissional que eu sempre admirei, tem trabalhos incríveis e fala de criatividade. Inclusive, eu já falei com ele que eu quero entrevistar ele pro Diário de um Criativo, né? O outro formato de temporada que tem aqui da Rádio Lunar. Mas a vagabunda só fica fugindo de mim. Fica aqui o aviso, tá?
continuando com as coisas que eu separei pra falar com vocês, a newsletter do Leandro também me levou pra 2 outros lugares que eu falei, meu Deus, preciso comentar isso no primeiro episódio. Primeiro, Leandro, obrigado por me fazer retornar ao canal Answer in Progress, tá? É um canal que eu já conhecia há muito tempo, é um canal bem antigo no YouTube. E que, se eu não me engano, a Sabrina, que faz o canal, ela também já participou de um outro canal do YouTube, que é a Vox. Enfim, para quem não tá entendendo nada, que canais são esses? Esses canais são aqueles do YouTube que vão tentar te responder alguma coisa de uma maneira extremamente criativa, sabe? Tipo, por que que esse objeto é tão legal? Por que que na China é tal coisa? Eles respondem dúvidas que a gente tem sobre o mundo, explicam coisas, o que é a crise financeira que está acontecendo nos Estados Unidos agora, sabe? Tipo isso. Então, são canais que trabalham com essas perguntas de, 1000 aspas, cultura inútil, que a gente perde horas assistindo. E assim, inútil até que ponto, né? Tem muita coisa ali que a gente acaba aprendendo sobre a vida ou simplesmente distraindo nossa cabeça que vale muito a pena, sabe? Então, tipo, sei lá, eu acho que um dos vídeos recentes que eu acabei assistindo porque o Leandro recomendou foi justamente sobre o modo avião do celular, que, tipo assim, ela resolve explicar a verdade por trás do modo avião do telefone. O que realmente está acontecendo ali? Será que realmente a gente está isolado do mundo, sem sinal para lugar nenhum? Enfim, foi um desses canais, inclusive, de cultura inútil, 1000 aspas, que eu entendi por que a gente coloca no modo avião quando tá viajando de avião, tá, gente? É um bagulho muito complexo que eu não vou explicar aqui porque eu não sou cientista, tá? Joga no Google, joga no TikTok que você também vai saber a resposta. Dessa vez eu vou ter que largar a mão de vocês, sinto muito. Um gole d'água enquanto a gente vai pro próximo tema. Gente, uma coisa da cultura pop que tá acontecendo agora e eu preciso comentar, não é BBB, tá? Assim, já vim avisando que talvez eu comente uma coisa de BBB aqui ou não, mas eu acho que BBB... desde o ano passado eu não assisto mais, sabe? Não tô assistindo e não tô pretendendo assistir agora. Mas tudo pode mudar, né? Deixa a vida me levar. Mas enfim, o que eu quero comentar é sobre Ruptura, meus amores. Ruptura voltou. Voltou a sua segunda temporada aí, uma das maiores séries de 2022. Quem assistiu, quem tava aí por dentro do mundo das séries em 2022, concorda comigo? Por favor, diz que sim, porque, olha, eu sou completamente obcecado pela primeira temporada, acho que é muito interessante, num tempo de narrativas tão chatas e previsíveis, essa aqui vem numa loucura, num lugar que a gente se identifica muito, né? E, enfim, será que eu dou um resumo pra quem não assistiu a primeira temporada? Eu vou comentar aqui, então talvez tenha alguns spoilers, mas eu vou tentar evitar, tá bom? Eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa série, o que mais pegou as pessoas de surpresa é o fato de que as pessoas, não, nesse mundo, tá? Você que não sabe o que é a série, as pessoas nesse mundo têm uma empresa que elas trabalham lá, e nessa empresa elas têm a consciência separada do mundo externo daquela empresa. Imagina você chegar no seu escritório e a partir do momento que você aperta seu elevador, é um outro eu que vai é um outro você, no caso, que vai trabalhar, entrar no escritório e botar a mão na massa. Então é meio que esse lugar meio distópico. Meu Deus, eu tenho 2 personalidades dentro da minha cabeça. Existe um eu vivendo lá fora. O que o eu lá de fora faz da vida? Ele é casado, ele é solteiro, não é solteiro? Quem são essas pessoas que estão trabalhando comigo? Elas também têm vidas lá fora, aqui dentro? Fora que o seu emprego é uma maluquice que não faz sentido, sabe? Você trabalha com uma coisa muito doida que não tem muita explicação. E assim, a grosso modo, gente, até agora a narrativa, pelo que ela se propõe a, né, fazer a gente refletir sobre a vida, eu acho que não vai ser a intenção deles explicar porcaria nenhuma de por que eles trabalham com aquilo, o que aquilo faz, ou o que aquilo deixa de fazer, tá? Mas o que eu queria comentar com vocês, que eu achei muito legal, muito interessante, foi... Pera aí, só um minutinho que eu vou botar em vídeo isso aqui também que eu quero gravar. Vai que eu posto. Uma coisa que eu achei muito interessante sobre o retorno, né, de Ruptura é que ele resolveu voltar com um episódio na segunda temporada em que ele se passou inteiramente dentro da empresa deles, né, dentro da Lumen, sendo que a gente tava doido pra entender o que tava acontecendo do lado de fora. Ai, meu Deus do céu. Eu confesso que eu gostei do retorno. Eu acho que seria um lugar muito óbvio pra
Pra começar trazendo já a narrativa, todas as respostas do que a gente queria, do que aconteceu lá fora. Acho que eles têm que prender a gente pra ficar, né? A grosso modo é o primeiro episódio da segunda temporada e... A grosso modo não, ele é isso, né, no caso. E é meio que um convite pra gente voltar pra aquela narrativa que já tem um tempo que a gente já assistiu. Mas eu gostei do retorno, acho que a brincadeira de trazer um outro quarteto, sem ser o quarteto que a gente tá acostumado, pra começar o episódio já me deu um baque. Eu falei, meu Deus, que isso? Volta pra como era. Volta pro quarteto que eu gosto. E eu acho que isso também tem muito a ver com a pauta da própria série, né? Sobre como a gente tá acostumado com esse lugar do status quo, enfim, várias reflexões que dá pra se fazer com ruptura. Então, assim, você que gosta de sci-fi bem escrito, bem atuado, bem filmado, nossa, vamos falar sobre a cena de abertura desse episódio, gente, porque olha que delícia de cena. Enfim, vou dar uma descrição rápida aqui pra você. O Mark, né, um dos quatro principais, o principal, né, que a gente acompanha a vida dele, mas os outros a gente também acompanha um pouco. Mas o Mark, ele tá entrando no elevador, saindo do elevador, sabe? É o primeiro lugar que a gente conhece, é um lugar que dá medo. Depois que você assiste essa série, você fica pensando duas vezes sobre entrar no elevador ou não. Mas ele sai, ele tá no elevador, o elevador abre e ele resolve sair, a câmera acompanhando ele, fazendo os cortes escondidos entre as transições de parede. Nossa senhora, aquilo ali deixa qualquer videomaker, editor, cameraman e amante do audiovisual assim, gente, de pau duro. Porque, nossa senhora, que cena bem filmada. Enfim, acho que posso combinar de talvez tentar voltar aqui semana que vem, continuar comentando Ruptura com vocês? Talvez. Não garanto nada, tá? Inclusive, isso aqui é uma das essências do Pitaulo. Eu quero falar sobre cultura pop, sobre vida, mas também no momento que der vontade. É isso, tá? Calma. Nossa, que loucura, né? Fazer episódio solo. Acho que eu nunca fiz episódio solo. Fica assim essa reflexão enquanto o episódio tá rodando, né? E eu acho que isso tem a ver com insegurança. Eu sempre fui muito inseguro nesse lugar de fala, apesar de falar muito na minha infância e apesar de falar ser minha profissão hoje em dia. Teve um longo período da minha vida que falar, eu era muito... vamos voltar, terapia, momento terapia. Voltando no tempo, quando eu era bem mais novo, falar, eu era sempre muito castigado por isso, sabe? Eu era muito censurado, acho que talvez seja esse termo. Por falar muito. Falar muito também eu abusava, né? Falar muito na escola, gente. Falar muito na turma, eu era o que falava mais. Até na época de fazer a catequese... eu falava beça. Eu lembro de uma história que minha mãe sempre me conta de que o padre, né, que fez a minha catequese... Eu fiz catequese contra a minha vontade. Isso acho que inclusive tem a ver com um tema que a gente já vai entrar já. E o padre da minha catequese, ele falou pra minha mãe assim, ele falou, cara, seu filho fala dormindo? Juro, foi a primeira conversa que minha mãe teve com o padre que fez minha catequese. E aí ela disse assim, não. Por quê? Aí ele, porque ele fala muito. Falei, meu Deus, eu devo ter deixado o padre assim, refletindo sobre os votos dele com a igreja, porque com certeza ele devia estar querendo me dar um tapa de tanto que eu falava durante as aulas lá da catequese. E aí a gente vai entrar em dois temas agora que tem a ver um pouco com isso. Um é a minha trajetória de vida. Olha, menina. Nessa virada de ano, eu resolvi me reconectar com a religiosidade. Nunca fui descrente na minha vida. Teve uma época que eu me denominava ateu, mas eu era muito fogo no cu e eu não gostava do catolicismo. Minha família é católica por parte de mãe, e eu fui introduzido nisso na escola, na faculdade, pela própria família, o tempo inteiro. Catolicismo hard, sabe? Enfim. E eu acho que isso desde mais novo, desde quando eu tinha 12 anos, eu ficava procurando sobre coisas sobre religiões. Estudava sobre um bando de coisa, né? À toa que eu já estudei sobre budismo, hinduísmo, um monte de religião, né? A clássica, estudar os gregos, a mitologia grega, a mitologia nórdica, sei, um bando de coisa. E aí, isso me afastou de um lugar muito específico, e eu acho que nossa construção social faz isso com a gente. Essa voz que vos fala, caso você ainda não tenha visto ou você não saiba dessa informação, é um homem preto, tá? Fica claro isso porque só pela minha voz, sim, já teve gente que achou que eu era branco. Sem comentários.
Então, nessa minha construção religiosa, por causa desse trajeto que eu estava fazendo na minha vida, na minha família, nossas famílias tendem a colocar a gente na trajetória que eles estão seguindo. Majoritariamente a parte da família da minha mãe é branca e eu acabei me afastando de religiões pretas, de matrizes africanas, inclusive. Então, mas eu sempre soube, e aí que tá o pulo da questão, eu sempre soube que uma hora eu ia parar num terreiro. Sempre soube. Fica aí essa curiosidade. Era sempre uma clareza na minha vida, e eu não sei explicar porquê. Só tinha essa clareza na minha vida. Eu falava assim, um dia eu vou. Mas eu acho que vinha muito desse lugar de eu ter curiosidade de estudar outras religiões, de outras crenças, principalmente. Então eu sempre fui uma pessoa que acreditou em coisas, sabe? E no ano passado eu acabei passando por um rolê, que vou contar pra vocês, porque é isso. Eu quero ser um pouco transparente. Então vambora nesse lugar também. Eu comecei a pensar sobre de fato ir, né? Nesse lugar de sempre estar querendo descobrir, conhecer religiões novas, e eu queria ir pra lá. Eu falei, tá, vou procurar um lugar pra ir, um lugar pra frequentar, um lugar que eu me sinta à vontade. Só que eu pensei sozinho na minha casa, sabe? Eu tava visitando a casa da minha mãe. Eu acho que visitar minha terra natal, morando em São Paulo, é crucial pra tentar manter a minha sanidade, pra recarregar as minhas energias, pra entender o meu propósito aqui em São Paulo. Revisitar a minha vida, as minhas raízes, é um pouco desse lugar. Olha a ambulância passando no fundo e eu falando da minha vinda pra São Paulo. Gente, São Paulo, bem-vindos, ó. Então veio... Ó, parou certinho na hora. Então, no ano passado, eu tive esse insight de falar, vou começar aí. E 5 dias depois, uma amiga minha, Priscila... Um beijo, Priscila. Uma amiga minha resolveu mandar a seguinte mensagem na DM. A gente não se falava direito. A gente não se fala direito. Não se falava, né, nos últimos anos. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente, se eu não me engano, foi 2017, 2018. Pri, se você escutar esse episódio, me confirme. E ela virou pra mim e falou assim, eu sonhei contigo. Eu falei, sonhei o quê? Ela falou, sonhei que você tava numa ponte. Eu precisava chegar na casa da minha mãe e tinha que atravessar uma ponte e você estava na entrada da ponte. Aí eu, é mesmo, menina? Vestido de orixá, pra me dar um passe. Aí eu, oi? Oi? Como assim? E aí eu comentei pra ela sobre o fato de que, olha, tem 5 dias que eu comecei a pensar em ir e eu não falei pra ninguém. E do nada você me manda essa mensagem. Atualmente eu não sei onde ela mora, mas eu sei que ela não era do Rio, na época que a gente se conheceu, e eu não sei se ela ainda mora no Rio, mas amiga, a gente tem que se encontrar de novo, porque você me colocou nesse caminho de voltar para o candomblé. E aí no momento que eu tô gravando pra vocês, tem 2 meses que eu resolvi começar essa trajetória na minha vida. Tá sendo gostoso, tá sendo divertido. Tá sendo trabalhoso também, tá aí um ponto importante que as pessoas falam um pouco sobre candomblé. É trabalhoso, mas é cheio de... As pessoas, né? Tem muitos preconceitos sobre o que é as religiões de matrizes africanas no geral. E isso tem a ver com a próxima indicação que eu tenho pra vocês, porque eu acho que é um filme que vai desmistificar e de uma maneira muito bem roteirizada, muito bem atuada e muito bem produzida. Eu tô falando de Conclave. É um filme que não ganhou muita visibilidade aqui ainda. Ele vai estrear dia 23, eu acho, de janeiro. Não sei quando ele vai estrear aqui no Brasil direito. Dá seus puloflix/VPN, você consegue já achar esse filme online, gente. Vamos ser sinceros. E o que se fala no filme? É por isso que... nossa, é um roteiro muito bem escrito, porque imagina você... Como deve ser feita a eleição do CEO da maior organização, da organização mais rica do mundo. Conclave, é justamente isso. Olha só, aprendi lá com os meus 12 anos fazendo catequese o que era uma conclave. É a eleição do Papa. E só pra você pegar um pouco da vibe, eu tava conversando com o Federico De Vito sobre esse filme e a gente falou justamente, ele virou e falou justamente que pareciam meninas malvadas. Eu falei, meninas malvadas e sagradas, porque olha, é babado e confusão de padre sendo pau no cu com outro padre mesmo, porque ele quer ser o Papa, porque é isso, ser o Papa é uma das maiores autoridades da sociedade europeia e branca e centralizada nisso. É um filme muito interessante, com uma produção cinematográfica muito boa. Você entende o tamanho do Vaticano, sabe? Você vê que é gigantesco.
É lindo a produção. Acho que se eu não me engano, ainda não lembro da lista do Oscar, merecia ser indicado pela produção de figurino e de cenário. Tá impecável. Sério, muito bom mesmo. E é muito interessante porque ele é baseado, óbvio, num livro, né? De 2016. Enfim, que é um livro em que ele resolve falar a história sobre o poder de Deus e a ambição dos homens, né? Religião é feita por homens, é feita por seres humanos, gente. Então acho que recentemente um irmão de santo virou pra mim e falou assim: olha, às vezes a gente pode apreciar a garrafa, mas a gente tem que beber o líquido, né? O que tá dentro é que interessa. Conclave tem um elenco perfeito, de vários atores incríveis. Eu não vou ficar citando o nome, porque eu sei que tem uma galera que tá escutando e vai falar assim: não sei quem é, não lembro de quem é, não sei quem é. E não tem problema. Você vai lá, vê no pôster, vê o trailer, assiste. É uma história muito boa. Eu não quero falar muita coisa porque... porque é isso, gente. Porque senão vai perder a essência do rolê. O ator principal, só pra você ter de ref, é o ator que fez o Voldemort. É o Ralph Fiennes. Ele tá incrível. E o que eu amo, eu sou apaixonado por ele. A cara dele já me deixa alegre. E eu tô dando referências aqui um pouco mais recentes. São coisas bem... Gen Z Millennial, mas o Stanley Tucci, não sei como se fala o nome dele, mas ele é ele já fez ele participou do elenco de Jogos Vorazes. Você lembra dele de Jogos Vorazes? Em que ele era o Caesar Flickerman, acho que era esse o nome dele, Caesar Flickerman. Enfim, são esses dois atores, são incríveis. É muito bom ver as nuances das atuações, porque são atuações muito sutis. São atores muito renomados e puta que pariu. A atuação deles é bizarra. Porque você vê que é na sutileza do que eles falam sobre que você vai acreditar em um ou não. Se você vai entender que aquele padre tá mentindo ou não tá mentindo. Se tá ali por interesse ou não tá ali por interesse. E é isso. Acho que uma das coisas que a minha trajetória estudando diversas religiões me mostrou muito sobre o catolicismo. Principalmente, é esse lugar de que ele é construído por pessoas. Do zero, gente. Do zero. Posso estar perdendo uma audiência católica pesada agora, falando tipo isso. Mas é isso. É uma religião europeia criada por homens brancos. Então, a gente entende muito dos lugares e coisas que acontecem dentro do catolicismo. Então, acho que esse filme ajuda a desmistificar as coisas. Acho que ele leva para essa reflexão. E é um filme que ele respeita o lugar da existência de Deus, tá? No sentido de que existe um poder maior. Então aqui não tem nada a ver com rixa de religião, tá? Não é sobre hinduísmo é melhor que o catolicismo, que é melhor que o candomblé, que é melhor que... Foda-se, não é sobre isso. O filme fala sobre ter essa crença no bem maior, sabe? Que é o que todas as religiões, no final das contas, prezam para além do bem pessoal do ser humano, de evolução do ser humano. Mas ele respeita isso. Acho que, inclusive, parte do fato de que ainda tem pouca gente falando é porque ele mexe nesse ninho de vespas aí, porque é isso. É um filme polêmico que fala da igreja e fala de maneira transparente do que, inclusive, eu, né, que fui criado durante anos olhando para a igreja católica, fico imaginando que deve ser o conclave. Porra, imagina. Um bando de padre sentado decidindo quem vai ser o próximo líder deles. Sei lá, né? Por hoje tá bom, né? Por hoje tá bom de papo. Já atualizei vocês do que tem sido a minha vida. Atualizei vocês sobre filmes, produções, indicações boas do que ver, do que assistir nesses próximos dias. Espero que semana que vem eu tenha gás, criatividade e gogó pra falar com vocês por mais um tempinho. É isso. Também não quero que o episódio seja muito longo. Comenta lá no meu Instagram, manda DM, me marca, manda na Rádio Lunar o que você achou do episódio, o que você quer ouvir mais, Pitacos do Paulo. É isso. Beijo. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.